Você provavelmente já ouviu falar de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que prejudica as funções cognitivas, reduz a capacidade no trabalho e o interesse no convívio familiar. No De Bem com Você de hoje, você vai conhecer algumas medidas que podem facilitar a vida dos doentes e de quem cuida deles. Caracterizado pelo declínio lento e progressivo das funções cognitivas como memória, atenção, linguagem e orientação, o Alzheimer afeta uma parcela das pessoas ao envelhecer. Estima-se que a doença não é a única capaz de levar aos casos de demência, porém é responsável por 60% a 80% dos casos. Quando a mãe da Simone completou 73 anos, a família descobriu, após um ano de exames, o diagnóstico de Alzheimer. Um dos primeiros sintomas foi essa questão das viagens. Meus pais viajavam muito, né, mãe? Eles viajavam muito, viagens curtas, viagens simples, mas eles gostavam muito de sair, de passear. Então, às vezes, meu pai pagava as passagens e ela não ia, ela não estava bem. Criava essa situação que parece que ela não quer ir, parece que ela não quer sair, sabe? Mas não é, já é efeito da doença. E ela tinha feito café, porque ela não deixava a gente fazer nada, né, mãe, quando a gente ia lá na sua casa. Ela não deixava fazer nada, né? Ela fazia café, fazia almoço, saía de manhã já para fazer as compras, já voltava e fazia tudo. E ela tinha feito o café pra gente e tinha esquecido a vasilha no fogo, sabe? Ela passou o café e a vasilha ficou lá, no fogo. Embora muito se fale sobre o Alzheimer, o assunto ainda é cercado de inverdades, desconhecimento e mitos. Para facilitar o tratamento da mãe, Simone foi em busca de orientação com médicos. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a doença, eu assisti vários filmes, eu li livros, tem livros sobre Alzheimer que eu li também. Tem filmes, muitos filmes que eles são esclarecedores também. E eu marquei uma consulta com um médico geriatra aqui de São José dos Campos e para poder entender mais, assim, foi mais ou menos uma hora de consulta e ele me explicou muitas coisas, inclusive a questão assim, eu também vou ter, né? Porque essa é a pergunta que a gente se faz, né? A minha avó teve, a minha mãe tem, eu também posso ter, né? E, na verdade, até eu já queria saber se eu tinha ou não, né? Então, foi isso, né? Ele me explicou bastante coisa e tem, na verdade, a gente precisa ter uma mudança de vida, né? A gente precisa ter uma mudança na alimentação, uma mudança em exercícios físicos, a gente precisa ler bastante, ter atividades, sabe? Ter atividades com outras pessoas também. Com as dúvidas esclarecidas, a família inteira saiu ganhando e Simone teve uma ideia: ajudar outras famílias que têm paciente com Alzheimer em casa com a criação de uma peça teatral. E uma coisa que eu sinto, assim, que a gente tinha várias questões na peça, né? Eu quero falar de políticas públicas, eu quero falar da mulher na sociedade e eu quero falar também de que isso não é birra, de que isso não é manha, que isso é uma doença física, porque o Alzheimer, ele afeta o cérebro. Então, para mim, é muito importante que as pessoas entendam que essa doença ela é física. Ela não é psicológica, ela não é emocional. Então, isso para mim é uma coisa fundamental. Que ninguém veja um paciente, veja uma pessoa, uma mãe, uma tia, uma sogra, uma irmã e acha que é frescura, sabe? Acha que é birra e acha que é manha. Acha que ela está inventando coisa, que ela está jogando um contra o outro, porque até isso eu já escutei de outros familiares, sabe? Então, para mim, é muito importante que as pessoas entendam isso. Então, a peça ela é muito importante para ela levar essas mensagens. Simone aproveitou ainda para deixar uma mensagem para as famílias que têm um paciente com Alzheimer em casa. Eu sei o quanto é difícil, eu sei que às vezes a gente perde a paciência, porque a gente escuta muitas coisas deles e a gente tem que entender que isso não é deles, sabe? Que isso é causado por uma doença e que eles têm o tempo deles, um tempo mais lento, e a gente tem que ter muita paciência e muito amor. Com os cuidados do esposo Joaquim e da filha Simone, Maria Helena pode até esquecer uma data ou outra. Porém, o que doença nenhuma no mundo apaga são sentimentos. E o que não falta para essa família
é amor. Em meio de olhares esquios, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida, o sonho que a alegria me traz, nele você está. Além de entender mais sobre a doença, com a peça teatral, Simone ajuda outras famílias. E você, conhece alguma pessoa com Alzheimer? Para entender um pouco mais sobre os sintomas e tratamento, recebemos no De Bem com Você de hoje o Dr. Roberto Choeri Júnior, que é médico geriatra. Obrigada, doutor, pela participação, tudo bem? Tudo bem, obrigado, eu que agradeço, Gisele. Ótimo! Pequenos esquecimentos e falta de concentração costumam ser os primeiros sintomas para a maior parte das pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Além disso, outros sintomas devem ser observados. Nós preparamos um quadro com as dicas do Dr. Roberto com os sinais de alerta. Coloca aqui pra gente, Matheus, por favor. Vamos lá, 10 sinais de alerta. Dificuldade de raciocínio, colocar coisas no lugar errado com frequência, alterações frequentes do humor e do comportamento, mudanças na personalidade e perda de iniciativa para fazer aquelas atividades de rotina. Esses são os primeiros sinais, doutor? O começo é meio assim mesmo, é assim, você percebe, tem dois jeitos, um jeito é o paciente percebe, outro jeito é o familiar que percebe. Às vezes o paciente percebe uma alteração que parecia sutil, parecia do dia a dia, mas ele vê que não é mais como era antigamente. Às vezes junta com isso um estado, que nem está aqui, um estado depressivo, junta, você fala aqui, mudança de personalidade, mudança do jeito de ser, e o comportamento da pessoa nessa situação começa a ficar disfuncional. Então, uma pessoa que antes era totalmente independente, fazia tudo sozinha, tal, de repente começa a falhar em rotinas, em coisas do dia a dia. Não consegue mais trabalhar, porque vai tudo isso junto. Falta de iniciativa, alteração de personalidade, tudo isso são junto. Os primeiros sintomas. Pode ser confundido nesse momento com uma depressão, de repente? Pode. As duas coisas começam caminham juntas. A demência desencadeia um quadro depressivo, porque a autoestima vai para o espaço. A demência desencadeia um quadro depressivo e um quadro depressivo desencadeia um quadro de desatenção em relação ao ambiente, desinteresse. E aí você olha, parece que a pessoa está com o início de um quadro demencial. Não é, precisa só tratar adequadamente, todo o suporte para um quadro depressivo, né? Então, ótimo. Bom, são 10 sinais de alerta, só que nós precisamos chamar o intervalo. Então, na volta você confere os outros 5 sinais. Fica aí com a gente. Estamos de volta. De uma hora para outra, a memória começa a falhar, principalmente aquelas lembranças dos acontecimentos mais recentes, o que pode comprometer hábitos do dia a dia, como fechar a porta de casa, por exemplo. O comportamento também se altera, com episódios de agitação. Esses são alguns dos sintomas do Alzheimer, doença degenerativa que acomete as células cerebrais e as conexões entre elas. E para entender um pouquinho mais sobre a doença do Alzheimer, nós recebemos hoje o Dr. Roberto no estúdio. Doutor, no primeiro bloco a gente estava conversando sobre 10 sinais de alerta dos primeiros sintomas do Alzheimer. Nós mostramos 5 e agora, por favor, Matheus, completa aqui pra gente os outros 5. Comprometimento no rendimento do trabalho, dificuldade para realizar tarefas simples, dificuldade para se comunicar, às vezes as palavras fogem, desorientação no tempo e no espaço e diminuição da capacidade de juízo e de crítica. São mais alguns dos sintomas, doutor. Eu olho para isso e fico pensando, né, como é triste você viver isso, né? Você perceber, por exemplo, o desempenho no trabalho, ou mesmo tarefa simples, quando você percebe o seu desempenho já não é mais o mesmo, né? Então a gente está acostumado a perder, né? A nossa vida inteira a gente perde coisas, a gente faz lutos, né?
Mas aí você tem que fazer um luto em relação a si mesmo. A própria vida, em relação a si mesmo. Sim. Quer dizer, eu já não me reconheço do jeito que eu era, né? Tá bom, fazer o quê? E aí toca se adaptar. Então, talvez para esse programa, para a gente pensar, o que a gente tem que orientar, ajudar a pessoa a se adaptar a essa nova fase da vida, né? Quer dizer, de alguma forma, essas pessoas estão se adaptando à velhice. Agora tem que se adaptar à velhice, mais uma dificuldade de pensamento, de raciocínio, de sequência de pensamento, de achar palavras, né? De orientação no tempo e espaço. Então você tem que achar jeitos da pessoa continuar vivendo plenamente, com uma qualidade de vida, apesar de um quadro demencial se instalando. Sim. E a família toda também precisa mudar, né? De repente, envolve toda a família, principalmente as pessoas que cuidam ali, né? Muito aprendizado. Quer dizer, é uma doença que afeta realmente todo mundo ao redor e envolve muito aprendizado. Porque, de alguma forma, quando você está cuidando de alguém, profissionalmente ou como familiar, você está olhando para si mesmo. Não só você falar, pô, será que eu vou ter também, né? Porque minha mãe teve, meu pai teve e tal, será que eu vou ter também? Mas não só isso. Tendo ou não tendo, como é uma doença de incidência muito aleatória, eu posso ter. Meu pai tem ou não tem, a minha mãe tem ou não tem, eu posso ter essa doença. Então, conviver com pessoas com demência é um enorme aprendizado sobre a nossa condição humana, uma condição de... Nossa, cuidados, né? Como a gente é frágil, sim, né? Vulnerável, né? Nossa, doutor, e existem alguns estágios, né? Diferentes estágios da doença. Quais são esses estágios? Um monte de divisões. Depende de onde você vai ler, né? Mas o mais fácil de pensar é leve, moderado e grave. Na verdade, vem até antes, porque você tem antes um comprometimento cognitivo leve. Às vezes você tem até um comprometimento subjetivo, onde só a pessoa sabe que tem alguma coisa estranha, onde ainda não há demência, mas o comprometimento cognitivo leve, que é onde já você percebe uma diminuição do seu funcionamento, mas que não altera a tua funcionalidade. Você continua tocando a vida, com autonomia, com independência, não depende de ninguém, e com o seu desempenho, com a sua volição, sua vontade totalmente preservada. Então não há demência aí, mas gente que tem esta condição, comprometimento cognitivo leve, já tem uma incidência grande, maior do que a média, para desenvolver demência. Então é gente que tem que tomar muito cuidado, porque pode, em um ano, 10%, 15%, abrir um quadro de demência. São vários estágios. Então, e o leve, moderado e grave seria quando já há, então eu falei do comprometimento cognitivo leve, quando ainda não há demência. Vamos falar mais fácil do grave, paciente acamado totalmente dependente. O leve, quando é o início da demência, a pessoa ainda se vira muito bem. E o moderado, você já precisa de cuidador, né? Então você começou... Está ali no meio termo. Está no meio termo, né? Já precisa de acompanhante, já precisa de... isso tudo. É importante frisar também que nossa lei conta com benefícios específicos para o paciente de Alzheimer. Eu conversei com uma advogada que esclareceu alguns desses benefícios. Confira com a gente. Coloca, por favor, o VT, Matheus. De acordo com a legislação brasileira, as pessoas com doença de Alzheimer têm direito à assistência médica e a medicamentos gratuitos. A advogada Pérola Melissa Viana Braga explicou outros direitos. As pessoas portadoras de Alzheimer que já tenham um estágio avançado e que precisem, às vezes, de enfermagem 24 horas, uma série de outros profissionais, podem usar esse serviço de internação hospitalar no formato domiciliar, que é o home care, através do plano de saúde. Essa é uma questão. Outro direito relevante é a questão da aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% no valor do benefício. E um terceiro elemento importante também é a isenção do imposto de renda. Doutora Pérola explicou ainda a importância do amparo relacionado aos atos patrimoniais. Para isso, o paciente de Alzheimer precisa de uma curatela.
A curatela é uma proteção legal para a pessoa que tem Alzheimer. Essa proteção ela diz respeito àquelas pessoas que já não têm mais condição de gerir a própria vida. Então, através de um processo judicial, não é, o juiz vai determinar um curador, uma pessoa responsável pela gestão, principalmente financeira, daquela pessoa que está com Alzheimer diante da sociedade em geral. Ter acesso a uma rede de proteção faz toda a diferença no tratamento dos pacientes e da família. A advogada explicou qual o caminho para assegurar esses benefícios. Um dos formatos mais importantes é procurar um advogado, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para receber essas informações a respeito dos direitos existentes e dos encaminhamentos necessários, o que é judicial, o que é administrativo, para obter todos esses direitos e também ter acesso à rede de proteção. Muito bom conhecer mais um pouquinho sobre os nossos direitos. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos. Não sai daí. Estamos de volta. Muita coisa pode ser feita a partir do diagnóstico de Alzheimer, principalmente no que envolve o trato diário do paciente, e é importante ter em mente também que a informação precisa, a capacitação no tratamento e a sensibilidade no cuidado podem facilitar o dia a dia do paciente e de todos que convivem com ele. Doutor Roberto, nós sabemos que não existe um diagnóstico o que provoca o Alzheimer, mas existem alguns fatores que podem, de repente, gerar aí uma predisposição para a doença. Quais são esses fatores? Então, não tem a gente não sabe o que desencadeia o Alzheimer. As demências em si dependem de um monte de fatores. Então, a primeira coisa mais óbvia, assim, a gente tem que saber cuidar da saúde da gente. Isso tem impacto, porque a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, esses cuidados gerais cardiocirculatórios, o que acontece é que piora, não é só infarto do miocárdio, infarto cerebral, pequenos microinfartos cerebrais. E isso tem relação com demência? Tem. Então, saber cuidar da saúde, alimentação correta, exercício físico, pelo amor de Deus. Tal. Então, uma pessoa ao contrário, uma pessoa sedentária, fumante, que não cuida do seu corpo, a predisposição existe. Tá? É maior. Então, é maior. Sono, né? Então é uma epidemia de apneia do sono, isso importa. Então é importante cuidar da qualidade do sono para prevenir o Alzheimer. O quadro depressivo, a gente já falou no bloco anterior, o quadro depressivo não tratado, não identificado, sabe? Irritado. Não, irritado não. Vamos cuidar do quadro depressivo, vamos cuidar dessa situação emocional. Então, o combo geral, como é que eu cuido da minha cabeça, né? É um combo geral. É um cuidado durante toda a vida, né, doutor? É um cuidado durante toda a vida. A gente tem que educar desde criança para aprender a cuidar desse corpinho, que é o que eu vou levar o resto da vida, né? E isso ajuda a diminuir a incidência da demência. Ótimo. Doutor, não existe cura para o Alzheimer, mas como que é feito o tratamento, geralmente? Então, a gente tem algumas medidas. Uma coisa gozada, né? Mas que a gente, para cuidar do quadro demencial, primeiro eu tenho que identificar se não tem algum veneno que eu estou dando para o paciente. Porque às vezes eu estou dando um remédio e aquele remédio está fazendo mal, entendeu? Às vezes tem condições, por exemplo, tireoide. Tireoide é clássico, porque o paciente tem uma doença e não tem nada a ver com Alzheimer, que eu falei da depressão, é só cuidar da tireoide, pelo amor de Deus. Mas quando chega na doença de Alzheimer, eu tenho algumas teorias. Uma é a teoria da acetilcolina, né? Eu inibo, que está faltando esse neurotransmissor chamado acetilcolina, então eu dou um remédio para aumentar isso, aumentar a acetilcolina. Aí a gente não sabe, na verdade, se essa teoria é a mais importante ou não. É o mordomo que parece o culpado, esse é a acetilcolina, mas talvez não seja ele o culpado. Entendi. Ele apenas é o mordomo. E daí tem uma outra que é um outro neurotransmissor chamado glutamato,
Então, a gente tem remédios específicos para isso. Tá? E outros que são remédios para tratar, para comportamento. Além dos remédios, terapias ocupacionais ou atividades de lazer também podem ajudar no tratamento? Totalmente, totalmente. Porque o que o terapeuta ocupacional vai se ocupar é estimulação cognitiva, reorientação de rotinas, fazer um bem danado ao paciente. O paciente, então a gente faz sessões repetidas com terapia ocupacional para reorientar para a realidade. E olha, isso, o impacto é muito grande. A gente quer que o remédio faça isso, às vezes o remédio, coitado do remédio. Então, as rotinas em casa, mudar o ambiente, às vezes o ambiente... levar o paciente em um almoço, de repente, uma atividade com a família, né? Não deixar ele em casa. Eu acho que a ideia é assim, o estigma que envolve a demência. Quando eu falo para o paciente ou para a família que existe uma suspeita ou que existe um quadro de demência, o estigma que envolve essa palavra é tão forte que parece que as pessoas desistem desse paciente, desistem dela. Não. E ela daí, se ela já tinha uma demência, ela despenca a demência. Quer dizer, aí despenca, vai piorando cada vez mais. Claro, ninguém estimula mais. Ah, não, o vovô tá gaga, o vovô tá gaga. Não, cara, estimula para você ver o que acontece. Eu acho que tem um monte de doenças que são assim, o estigma é mais grave do que a própria doença, entendeu? E já que nós estamos falando sobre cuidados, família, nós preparamos um quadro que são algumas medidas que podem facilitar a vida do paciente com Alzheimer e de quem cuida, já que o assunto é família. Matheus, por favor, coloca pra gente o quadro. Olha lá. Colocar uma pulseira de identificação, super importante, né, doutor? Com Legal. O nome do paciente, endereço, até por conta desse esquecimento, de repente ele está em algum lugar, esqueceu alguma coisa, esqueceu o endereço de casa, né? É muito comum. Sim. Então vamos lá. É muito comum os vizinhos ligarem e falar, olha... Está passando por aqui. Às vezes o vizinho trouxe. Às vezes, Então a pulseira é importante. Estabelecer uma rotina. Que a gente falou da terapia ocupacional. Sim, vamos para o próximo. Encorajar a autonomia nas tarefas rotineiras. A gente estava falando aqui, vai tomar banho, né? Se ela não de repente o paciente não consegue tomar banho sozinho, mas pelo menos falar, olha, está na hora do banho. O fato dele ir ali para o chuveiro já ajuda um pouquinho. E tem um negócio legal, que assim, tudo bem, eu posso precisar de alguém me ajudar. Sou dependente. Sim. Independência e independência. Autonomia, assim, eu gosto de banho frio, morno, eu não gosto de banho quente. Eu gosto de usar shampoo, não gosto de usar sabonete no cabelo. Eu gosto de tomar banho de tarde. Eu gosto de... Sei lá, eu tenho um monte de escolhas em relação a uma tarefa rotineira como o banho. Jeito que eu gosto das coisas. Então, essa vontade pode ser respeitada até lá no finzinho. Ai, que ótimo. Entendeu? Quer dizer, por mais que haja uma demência, a autonomia... é importante. Tem que ser preservada. Sim, vamos para o próximo aqui. Limitar as opções de escolha. Por exemplo, vai numa sorveteria... tem lá 500 sabores, oferece para o papai, para a mamãe, para o avô, enfim, a pessoa que está com Alzheimer, 2 opções. Facilita muito mais, né, doutor? Facilita a vida de todo mundo. Às vezes o jeito da gente perguntar faz toda a diferença, né? O que você quer? Né? É diferente eu falar, você quer esse ou esse? Quer morango ou chocolate? Pronto, acabou. Simplificou a vida e ajudou o paciente. Vamos para a próxima. Estimular vida familiar e social, que a gente falou muito aqui, né? É fundamental, né? Assim, a gente depende, o cérebro da gente depende de olho no olho, ouvir. Não falamos a coisa inteira do ouvido, pelo amor de Deus, o ouvido. O cérebro se alimenta de estímulo. E a afetividade, a vida familiar, a afetividade, a gente depende disso, senão para que ter cérebro? Né? Tem que ajudar no tratamento. E para a gente concluir, é importante falar sobre a Abras. O que é a Abras? É uma associação brasileira de Alzheimer que oferece assistência aos cuidadores e também para os pacientes, familiares, por meio de grupos de apoio. E as reuniões são realizadas geralmente uma vez por mês. Então. E São José dos Campos tem um espaço desse. Agora o doutor, o senhor é responsável por esse espaço aqui em São José. Eu sou daqui de São José. Mas é assim, agora, pós-pandemia... a gente faz reuniões online, portanto, você pode participar. Você entra no Instagram, Abras com Z, A-B-R-A-Z, Abras. Então, você entrar no Instagram, você vai ver. As nossas reuniões, por exemplo, são segundas-feiras, última segunda-feira do mês, das 6h30 às 8 da noite. Para que serve essa reunião?
A reunião ela é ou informativa, o nosso grupo ele é informativo e grupo de apoio. As nossas reuniões presenciais a gente deve voltar pontualmente, nós devemos fazer algumas reuniões presenciais e daí a gente divulga sempre. Tem a página da Abras no Instagram, a gente vai deixar aqui. Tem a página da Abras São José dos Campos também. Abras São José dos Campos. Tem a nacional, tem a estadual e tem a cada sub-regional. Nós somos uma sub-regional, né? Mas é muito importante participar porque um familiar bem orientado faz toda a diferença. Eu falei agora há pouco do estigma. Assim, a gente tem que derrubar isso, né? A gente tem que se instruir e ver que faz parte da vida. Sim. Que nem quantas doenças, a gente achar que isso é do outro, ele que tem, eu não tenho, é o caro. É cuspir para cima, porque um belo dia é você que tem, pô. Sim. Então faz parte da experiência humana as doenças. E a gente tem que saber lidar com as doenças. Com né? certeza. Doutor, muito obrigada pela participação. A gente vai deixar aqui para vocês o endereço do Instagram da Abras de São José dos Campos. Então entre em contato lá, fica atento às reuniões. E o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até mais!